Olá, pessoas brilhantes, tudo bem? Eu sou o Brian De Filippo. E eu sou o Chico Peltier. Sejam bem-vindos ao podcast Brilhantes. E hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes, não é isso, Chico? Você sabe o que é uma crença limitante? E mais importante do que isso, você sabe como é que faz para eliminar uma crença limitante? As crenças limitantes, elas nos prejudicam muito e a gente não sabe às vezes nem que tem. Então a gente vai entender o que são crenças limitantes e, mais importante ainda, como que a gente faz. Daqui a pouquinho, no nosso podcast Brilhantes. A crença limitante é uma palavra que está muito na moda hoje. A gente tem visto isso muito em coisas de autoajuda, né? Em coisas de desenvolvimento pessoal. O que a gente pode tirar disso, Chico? Olha, vamos tentar entender o que são crenças limitantes. Primeira coisa, a gente tem que separar o que é crença e o que é fato. Isso parece ser uma coisa muito simples de entender, mas não é. Porque muitas vezes a gente acha que uma crença é um fato, né? Por exemplo, leite com manga faz mal? Será que isso é uma crença ou um fato? Às vezes a gente vai comer, né, aquela manga com leite achando que aquilo que faz mal e de repente, porque acredita naquilo, aquilo acaba fazendo mal e você fala, não, então realmente faz mal e começa a achar que aquilo é um fato, né? Mas nem sempre. Às vezes a gente tem ideias que são simplesmente conceitos que nós temos, ou seja, crenças, mas que não são fatos de verdade. Então a primeira coisa, a gente tem que entender e separar claramente o que é crença e o que é fato. Mas, uma vez que a gente fez essa separação, aí vamos entender aonde que começa o processo das crenças limitantes. Quando a gente começou a estudar o cérebro, isso muito tempo atrás, no século passado e tal, existia um aparelhinho chamado eletroencefalograma, que ele começou a medir as ondas cerebrais. E aí as pessoas começaram a perceber que em determinados momentos existem diferentes ondas cerebrais na cabeça, né, no cérebro. Na realidade, no corpo todo, mas especialmente no cérebro, o eletroencefalograma, né, ele começou a medir. E aí então começou-se a haver uma necessidade de classificar essas ondas. E aí então, de acordo com a frequência, com a quantidade de pulsos por segundo daquelas frequências, eles começaram a chamar aquelas mais rápidas, né, de alfa, depois de beta e de delta, e se fosse um pouco mais baixa, de teta, né? Existe uma inclusive que chama mu, né? Que é uma entre a teta e a alfa, e depois de epsilon, né? Que são essas ondas. Então cada uma dessas frequências de ondas, elas têm características diferentes. E o que é mais legal a gente entender é que as crianças, elas, por exemplo, né, desde muito pequenas, né, elas estão muito mais nas faixas de teta, que é uma faixa muito mais aberta, de muito mais percepção, e muito menos profundidade. Mas à medida que a gente vai ficando adulto, a gente vai focando cada vez mais, vai fechando essa nossa faixa de atenção e vai ficando no que a gente chama de beta, ou então até delta, que é muito mais focado ainda quando a gente está em estado profundo de concentração. O que a gente precisa entender é em que momento as crenças limitantes e por que elas se firmam em nós e por quê, né? E aí então, eu estava falando para vocês, vamos só entender por hora, né? Lá no curso vocês vão entender melhor como que isso funciona direitinho, mas vamos entender que as crianças, elas são muito mais abertas e muito mais receptivas e, portanto, elas estão numa frequência theta, né? Na realidade em grego, né? Que é uma letrinha grega, né? Aquela que é um círculozinho cortado no meio. Muito bem. Aí você imagina, então as crianças, elas percebem tudo, só que elas não têm muito foco. Um adulto, ele já percebe muito menos, está muito mais perceptivo e ele tem muito mais foco. O que acontece? Por que é assim? Né? Quando a gente é jovem, né, criança ainda, a gente tem que aprender, por exemplo, a falar, aprender a perceber as coisas do mundo. E por isso a gente tem que estar muito mais aberto. Uma criança, por exemplo, ela aprende muito mais rápido a falar um idioma qualquer do que um adulto. Né? Por quê? Porque ele está nessa faixa de vibração muito mais aberta, ele percebe tudo com muito mais clareza. E aí o que acontece? A gente não tem filtro nesse momento. E justamente nessa hora que a gente está mais aberta, a gente também vai perceber uma série de outras informações no meio. Né? O que é isso? Informações que os nossos pais nos falam, que as pessoas falam, coisas que a gente vê e tudo mais, só que vão chegando até aquela criança sem filtro. E aí vão começando a moldar uma série de crenças na mente dessa criança.
E muitas vezes essas crenças podem ser crenças limitantes. E aí, à medida que ela vai ficando mais velha, aquele foco de atenção vai fechando e aquilo vai ficar guardado, aquelas informações vão ficar guardadas no nosso subconsciente, né? E aí o que acontece então? Essas crenças, elas vão começar a moldar a nossa atitude perante o mundo, tá? De uma forma geral, essas crenças sempre vão estar a gente vai estar sempre receptivo para isso, mas na infância é muito mais, porque a gente está vibrando numa faixa muito mais ampla, tá certo? E aí o que acontece então? Você imagina que todas essas crenças vêm e ficam no nosso subconsciente. Só que hoje a gente já consegue entender que a gente só consegue perceber muito pouco do que está na nossa mente. E lembrando, né, Brian, isso você fez até uma postagem no nosso Instagram esses dias sobre a diferença de cérebro e de mente. Então, Brian, conta pra gente um pouquinho, então, sobre esse post que você fez lá no nosso Instagram, que fala um pouquinho sobre as diferentes partes da mente, para o pessoal entender o que é o subconsciente, o inconsciente e tal. Depois vamos, inclusive, colocar uma imagem aqui que ajuda vocês a entenderem isso melhor. Mas vamos lá, explica um pouquinho pra gente. É uma confusão que normalmente as pessoas fazem, né, entre o cérebro e a mente. Então é bom ter clara essa diferença, né? Na verdade é o seguinte, o cérebro, ele é o órgão físico, tá? Então ele está no corpo físico. Okay. A mente é o todo, tá? A mente, na verdade, ela é, inclusive, né, a consciência de tudo que a gente tem. Então ela está no todo, ela não está apenas no corpo físico. Tá? O cérebro a gente usa para acessar a mente. Aqui é que é o ponto muito importante dessa diferença, tá? Com o cérebro, a gente cria imagens daquilo que a gente deseja, que a gente projeta na mente. Olha só, o cérebro é a fábrica física, então com ele a gente cria as imagens para projetar na mente, para projetar no mental, ou até como algumas pessoas gostam de usar o termo, para projetar no astral, né? Mas aí já vamos entrar também numa outra esfera. Então é muito importante que todos tenham bem essa diferença, tá? Podemos dizer assim, o cérebro é o palpável, é o órgão, né? A mente é o intangível, né? Ela realmente assim é o abstrato. Legal, ficou bem claro. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do que é o consciente, o subconsciente e o inconsciente, e por que isso é tão importante dentro das crenças limitantes, né? Vamos lá. Primeira coisa, a gente acabou de dizer aqui que o consciente ele representa 5% da nossa mente. É como se a gente tivesse toda uma informação, um poder mental muito grande, mas usasse apenas 5% de forma consciente. Lembra que eu falei das ondas θ e da programação mental? Vamos começar a entender isso agora, que acontece, que a criança vai recebendo, tudo aquilo fica gravado no seu subconsciente. São informações que a gente tem, que estão lá gravadas, mas a gente não tem ela conscientemente. Muitas vezes a gente consegue acessar de uma outra maneira, mas elas estão gravadas no subconsciente e acabam, às vezes, influenciando a nossa vida. E é sobre elas que nós vamos falar hoje, sobre o subconsciente, que seria esse outro 95% do nosso cérebro útil, vamos colocar assim, né, que seja o cérebro que a gente consegue trabalhar e tal. Por quê? Porque o inconsciente é totalmente diferente. O inconsciente, por exemplo, é aquele que rege a nossa respiração, o sistema digestivo, o sistema de autodefesa do corpo. Existe todo um processo coordenado pelo nosso corpo, por exemplo, para atacar uma bactéria que entra no corpo. Então, isso tudo funciona inconscientemente. E ainda que a gente queira acessar, a gente não tem consciência. Então, hoje a gente não vai falar sobre o inconsciente, tá? Porque a gente não pode mexer nele. Vamos falar sobre o subconsciente e o nosso consciente. Então, a gente estava dizendo o quê? Que a gente tem 5% de consciência. Só que todas as nossas crenças limitantes, todas as nossas programações mentais, elas estão gravadas no subconsciente. E aí, Chico, como é que eu faço, então, para acessar essa informação, né? Como é que eu faço para ir lá e mudar essa informação que está gravada, né? Então, tem formas para isso, nós vamos falar sobre isso hoje. Mas, antes disso, a gente tem que entender o que são as crenças limitantes, né? Por que uma crença é limitante e o que ela faz. Então, primeira coisa, a gente já entendeu que essa crença ela está alojada no nosso subconsciente. Só que o que acontece que essa crença ela consegue se manifestar e atrapalhar tanto a gente?
Se eu não consigo acessar, como é que ela consegue me acessar? E aí entra todo um mecanismo de autodefesa do corpo. Vamos dizer assim, que desde que o ser humano existe, desde lá da época da caverna, ele não sabia, por exemplo, quando que ele ia comer, quando que ele ia aparecer um leão na frente dele, ia ter que se defender e tudo mais. Então, o corpo humano e a mente como processo, né, mente, falo muito maior do que o cérebro, um processo que ia coordenar esse processo, ela fez o quê? Ela começou a criar um mecanismo de autodefesa que visa o quê? Poupar energia. Tá certo? Isso é muito importante. Por que poupar energia? Não sei quando eu vou comer, não sei se vou precisar me defender de alguma coisa que aconteça, então eu preciso ter minha energia reservada. E o que significa para o corpo poupar energia? Não fazer esforços desnecessários. Então, toda vez que eu tenho um processo natural, que eu tenho que pensar muito, que eu tenho que raciocinar, isso despende energia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que você está aprendendo a dirigir. Você precisa aprender a passar a marcha do carro, olhar e pensar e tal. No começo aquilo é uma neura. Você fica, nossa, mas eu tenho que fazer isso e tal. Chega um ponto que aquilo vira automático. Quando vira automático, você nem sabe já o que você está fazendo. Você já está botando a primeira, a segunda, apertou a embreagem e tal. Está tudo automático. Você já não gasta mais energia cerebral para você poder fazer isso. Então, nesse momento que está automático, virou um hábito. E esse hábito, ele é excelente para o corpo, porque ele poupa energia. Só que o problema é que nem todo hábito que a gente tem é aquele que a gente gostaria de ter. A gente pode ter hábitos que são ruins para a gente. E muitas vezes esses hábitos podem ter sido criados através de crenças limitantes. E aí isso é complicadíssimo. Porque você tem um hábito, por exemplo, de fazer alguma coisa que te prejudica. De que te impede de ser feliz, impede de ser próspero, impede de uma série de coisas na sua vida que você gostaria. E aí, sem que você perceba, a sua mente vai fazer autossabotagens para conseguir que você poupe energia. E o que é essa autossabotagem? Ela vai te mandar comandos que vêm do seu subconsciente para que você haja de certa maneira para não fazer aquilo que gasta energia. Então isso significa o quê? Toda vez que você tenta mudar um hábito, o teu comando interno vai fazer alguma coisa para dizer, não, isso não é legal, isso gasta energia. Então vai te fazer, sem você perceber, te autossabotar. Isso é fácil de entender. Ou seja, ele te joga na zona de conforto. Exatamente. É só você pensar assim, quantas vezes você quis fazer um regime e não conseguiu, você quis ir para a academia e não conseguiu, você quis estudar um idioma e não conseguiu, porque você ia sair da sua zona de conforto e alguma coisa dentro de você te puxou de volta. Né? Então, se a gente entende esse mecanismo, que o corpo vai agir dessa maneira, a gente vai ter uma série de procedimentos, isso a gente aprende a fundo no curso, né, para vencer esse processo de mudança. A primeira coisa é ter consciência de que sair da zona de conforto dá trabalho. Dá trabalho mental, dá trabalho físico, e esse processo o corpo vai querer te auto-sabotar, porque ele quer manter você na sua zona de conforto. Então, Brian, explica um pouquinho para a gente agora exatamente o que é uma crença limitante. Né? O que a gente acredita que nos prejudica e que está gravado ali dentro e que vai começar a gerar esses mecanismos. Vamos dar alguns exemplos de crenças que a gente foi recebendo na nossa vida ao longo da nossa infância e mesmo depois, né, crescendo e tudo mais, que foi gerando essa programação desagradável dentro da gente. Fala algumas delas aí para a gente entender um pouquinho. Vamos lá. É interessante porque o senso comum, né, o que a gente tem até assim na sociedade é muito baseado na crença limitante. Né? Quer dizer, a própria sociedade foi construída, de certa forma, em cima de muitas crenças limitantes. Né? Então, por exemplo, quem nasceu para ser camelo nunca vai ser o dono, né? Aquela coisa assim, quem nasceu para ser peão nunca vai ser o chefe. Quer dizer, a sociedade impõe paradigmas que te impedem ao progresso. Né? E isso é uma crença limitante no inconsciente público, no inconsciente coletivo. Inclusive a própria religião, né? Às vezes tem passagens da Bíblia que as pessoas pegam e começam a utilizar de uma forma, às vezes, equivocada, né? De uma forma limitante. Exatamente, vai começando a limitar a sua prosperidade. Deus quer que todos sejam prósperos. Só que aí eles começam a pegar uma passagem e vai deturpando. Uma famosíssima, que todo mundo conhece com certeza, é aquela que é mais fácil um rico
um camelo passar por um buraco da agulha, né, do que um rico entrar no reino do céu. Então, há muitas distorções disso. Há quem diga que isso foi um erro de tradução, que camelo era uma linha, era linhas camelo, que tinham que passar no buraco da agulha, mas era uma linha mais grossa. Há quem diga que o buraco da agulha sim passavam camelos, mas era uma porta, né, numa ilha. Então, existem muitas distorções, ou seja, era possível o rico passar sim pelo buraco, né, da agulha e entrar no reino do céu. Ou seja, aí as pessoas já começam a achar que não, que o rico nunca vai entrar no reino do céu. E aí que informação que você manda para o seu cérebro? Eu não posso ser rico, porque senão não vou entrar no reino do céu. Olha só como isso entra na nossa mente. Distorcido. Está distorcido e aí você começa a acreditar naquilo. Tem uma também que eu acho fantástica, que as pessoas pensam assim, que para a pessoa ser rica ela deve ter roubado, deve ter feito coisas erradas, então eu não quero ser rico, senão vão falar que eu sou malandro, que eu fui ladrão, que eu tive essa minha riqueza de uma forma, né, errada. E está cheio de pessoas que são extremamente honestas e são ricas, né? E assim por diante, quer dizer, que os meus amigos vão se afastar de mim, existem várias delas. E isso eu estou falando só de crenças relacionadas à prosperidade financeira. Mas existem crenças relacionadas à saúde, ao amor, né? Quantas pessoas não têm aquela crença de que, eu nunca vou ser feliz no amor? E ela fica com aquela crença e fica sempre se auto-sabotando. Eu não nasci para ser feliz, eu não mereço ser feliz, isso é para os outros, não é para mim. Pois é. E aí assim, aí alguém chega lá e fala para você, puxa, olha só, você acredita nisso? Você fala, não acredito. Mas você já ouviu isso? Já. Será que isso não está gravado em algum lugar lá no seu inconsciente, no seu subconsciente, ou melhor, e tem um pouco de informações que ela te manda e te sabota? Muitas vezes sim. Tem até uma história famosa que o Einstein contou uma vez, aí é o contrário da crença limitante, né? Mas tem tudo a ver com o nosso assunto aqui. Diz que uma vez numa aldeia de esquimós, um caçador caiu no buraco do gelo e estava lá se afogando, quase morrendo, congelado, enfim. E um menininho de menos de 10 anos foi lá, sozinho, e conseguiu puxar ele para fora. E aí ficou todo mundo espantado na aldeia, né? Como é que ele conseguiu, tal. E aí o sábio da aldeia, né, chegou e falou para eles assim, falou, eu sei como ele conseguiu. Aí todo mundo, como? Foi um milagre, uma coisa incrível, né? Ele falou, não, simplesmente não tinha ninguém para dizer para ele que ele não conseguiria. Fantástico. Ou seja, ninguém limitou a crença dele e ele mesmo, talvez não acreditando tanto em si, mas foi lá no momento de necessidade e falou, tenho que fazer, vou fazer. E aquilo que parecia impossível, nossa, um fato, né? Ninguém vai conseguir tirar a pessoa de lá e tal, vai quebrar o gelo, vai se afogar junto e tal. A pessoa que não sabia que aquilo era uma crença limitante em si, e não um fato, foi lá e conseguiu, né? Ou seja, e aí fica muito clara essa diferença. Aquilo que para todo mundo era um fato. Não vá lá porque você vai se afogar, né? Mas para aquela criança não era. E ela mostrou que aquilo era uma crença e uma crença limitante. Exatamente. Fantástico. Quer dizer, então, a solução para a crença limitante, para combater a crença limitante, é realmente a reprogramação mental, né? Uma vez que essa crença já está agindo de uma forma assim muito ativa na nossa mente. Sem dúvida, ela está programada e ela faz a gente agir sem perceber em direção àquilo que a gente tem no subconsciente, aquela crença, aquela limitação. Mas tem uma coisa que é interessante, às vezes a gente tem lampejos, né, dessas limitações e tudo mais, e isso chega ao nosso consciente, especialmente em sonhos, tem fases que a gente está meditando que a gente consegue se aproximar um pouco disso, e a gente começa a perceber essas limitações, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa que é o que a gente chama de falsa intuição. Muitas vezes a gente tem uma crença limitante, que é aquela voz que vem lá dentro, e a gente acha, não, a minha intuição está me falando aquilo, mas pode ser uma falsa intuição. Então, antes disso, eu queria que vocês, quem tiver dúvidas sobre a intuição, assistisse o nosso podcast anterior, porque a gente fala bastante, praticamente só sobre intuição, e você vai entender um pouquinho melhor o mecanismo da intuição. A gente não vai poder se aprofundar nele aqui hoje. Mas, só para resumir, intuição é uma coisa que está sempre certa. Ela vem de Deus, é divina e é precisa. Então, se alguma coisa te manda para um caminho errado, ela não é intuição, né? Só que às vezes a gente acha que é essa intuição, né? E aí, para entender isso, eu vou explicar uma coisa que é muito comum hoje em dia no mundo da sociologia, da política e tal, que é o que se chama de profecia autorrealizável. O que é isso?
Profecia é aquilo que alguém prediz, né, que vai acontecer e depois acontece. Só que às vezes alguma coisa não estava predestinada a acontecer, mas a gente faz aquela profecia e aquela própria profecia começa a mexer tanto as coisas que faz realizar aquela profecia. Por isso que ela é autorrealizável. Foi eu ter feito a profecia que fez aquilo se realizar. Profecia autorrealizável. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você tem ações de uma empresa X. E aí alguém chega e começa a falar assim, porque a empresa X é uma porcaria, essa pessoa é muito influenciadora, ela consegue colocar aquilo na mídia e tal, aquela empresa vai falir e tudo mais, e a empresa está indo super bem, né? Aí de repente as pessoas começam a vender as ações, começam a não mais investir naquela empresa, e aquela crença que aquela pessoa fala, aquela profecia, perdão, né, que aquela pessoa ruim fez, olha, essa empresa é ruim, ela vai falir, essa empresa, não invistam nessa empresa e tudo mais, né? Eu tenho uma certeza, eu fiz estudos, e esses estudos não existem, que aquela empresa vai falir. Aí a pessoa pega, fala, as pessoas começam a acreditar naquilo, e o que acontece? A empresa começa a deixar de ter investidores e fale. Aí o que ela faz? Ela fala assim, olha, tá vendo? A minha profecia estava certa. E não é que a profecia estava certa, foi o fato dele ter falado tão mal e começado a moldar tanto a cabeça das pessoas que isso aconteceu. Por isso que ela é uma profecia autorrealizável. Aquilo não estava predestinado a acontecer, ele foi direcionado, as pessoas foram induzidas a fazer com que a empresa falisse. E a gente faz a mesma coisa com a gente, na autossabotagem. Olha só como isso funciona. A gente tem um pensamento, você não é capaz, você vai falir, a sua empresa não vai dar certo. Aí o que acontece? Aquele pensamento começa a ficar tão forte na sua cabeça, tão forte, que você começa a se autopunir, começa a fazer coisas de forma que aquilo vai se concretizando até que você fale. Aí você fala, tá vendo? Era a minha intuição falando, realmente eu ia falir. E não tem nada a ver com a intuição. Aquilo foi a sua própria mente te auto-sabotando para você falir. Porque existia uma programação lá atrás que ia mandando esses inputs para você, essas informações que você não era capaz. E aí você lia aquilo como se fosse intuição. E a intuição, ela não tem nada a ver com isso. Por isso que eu queria destacar bem esses dois pontos. Porque na realidade a gente confunde, né, aquela vozinha, às vezes negativa, que vem da nossa programação, que está lá no subconsciente. A intuição não tem nada a ver. Ela é uma sugestão que te traz sempre coisas positivas. Então, só para deixar isso muito claro. Então, entendemos que temos já crenças limitantes que estão dentro da gente, né, no nosso subconsciente. E aí, então, vem a grande pergunta. Você quer saber se você tem crença limitante? Em qualquer área da sua vida, é só se fazer uma pergunta. Como está a sua vida hoje? A sua vida é reflexo do seu subconsciente. Se você não está tendo o sucesso que você gostaria, que você acredita conscientemente que tem, é porque alguma coisa dentro de você está te fazendo agir assim. Ou seja, a sua vida é reflexo daqueles 95% que você talvez não enxergue. Então, se você quer saber como é esse 95%, olhe para o espelho, olhe para a sua vida. Como ela estiver lá se mostrando para você, se materializando, é justamente aquilo que você tem. Então, eu quero chamar a atenção para esse ponto que o Chico está falando agora, colocar um destaque aqui na tela para todo mundo, bem grande assim. Isso é muito mais sério e importante do que parece, muito mais forte, na verdade. O homem depende do seu pensamento. Não esqueçam nunca disso, tá? Aquilo que você pensa de si mesmo é aquilo que vai se materializar no futuro. Então tem que tomar muito cuidado com crenças limitantes, porque elas são sutis, elas estão inseridas já que de uma forma que a gente não percebe, e muitas vezes a gente deixa passar, mas como o Chico explicou, elas vão atuando ali, elas vão atuando no subconsciente e vão te direcionando para um caminho que não é que é o caminho errado nem ruim, mas que poderia ser melhor, e que por conta disso não é. Então a gente precisa prestar muita atenção no nosso pensamento. O nosso pensamento ele tem um padrão variável, né? Mesmo ao longo de um dia, de manhã a gente está bem, de noite já não está tanto, acontece alguma coisa durante o dia que vai fazendo essa variação, né, no padrão do pensamento. Isso é, de uma certa forma, normal, acontece com todo mundo, mas assim, ele é perigoso, né? Precisa tomar cuidado, a gente tem que estar atento nisso. Nossa, será que meu pensamento não está desviando, não está caindo a frequência, não está me levando para outro lugar? Esse é um exercício que eu convido todo mundo a fazer. Com certeza. E assim, se a gente entender
né, o poder da nossa mente, e aí eu vou depois falar isso em outros podcasts para vocês, que está associado muito ao nosso coração, ao nosso sentimento, porque ele é que tem um poder muito maior de realização, mas vamos dizer que ele transmite isso para a mente e a gente materializa as coisas muitas vezes através do pensamento. Por hora, vamos entender dessa maneira. Então, como a gente falou, que o homem depende do seu pensamento, né? Na realidade, ele depende do seu sonen. A gente vai aprender essa palavra aí nos cursos, né? Que está ligado muito ao nosso coração. Esse sonen, ele tem aspectos muito mais amplos do que simplesmente o pensamento. Ele tem muito a ver com o sentimento também. É o sentimento que materializa muito mais do que a mente, o pensamento que vem da mente. Né? O sentimento está ligado ao coração, assim como a mente está ligada ao cérebro. A gente fez essa distinção lá no começo, né? O Brian falou sobre isso, então agora é importante entender também que o sentimento não é o coração. O coração é o órgão físico e o sentimento é uma coisa que está mais ampla, né? No todo. Mas olha só, tem uma frase que eu gosto muito, né, Brian? A gente pode depois até colocar aqui para vocês guardarem essa frase. Quando você foca, né, quando você foca em você, você cresce. E quando você foca na dificuldade, nos problemas, as dificuldades e os problemas crescem. Então isso é exatamente o que o Brian acabou de falar. O homem depende do seu pensamento, depende daquilo que ele está focando, daquilo que ele está colocando a intenção, a emoção dele. Tudo aquilo que ele está colocando a intenção vai crescer. E aquilo que ele não colocar a intenção, ou colocar uma intenção negativa, o que é muito pior, vai começar a diminuir. Né? Então, quando a gente começa a ter esses pensamentos negativos e começa a dar vazão para eles, isso é complicadíssimo, porque você está jogando aquilo para se materializar. Né? E aí é que a gente tem que começar a entender. Né? Toda vez que a gente tem essa programação, ela vai começar a mandar pensamentos e sentimentos para você se autodestruir, porque eles são, né, limitantes, para você ir em direção àquilo que você foi programado para fazer. E aí então vem a grande pergunta do dia. Poxa, ok, já entendi que eu tenho isso, já entendi que isso me atrapalha, que faz eu pensar em coisas negativas, então como é que eu mudo isso? Brian, dá uma dica pra gente aí, como é que a gente pode mudar uma crença limitante? Bom, primeira coisa, quando você para e percebe que você tem a crença limitante, ou seja, quando você se conscientiza dela, já é o primeiro passo para a mudança. Porque, como você falou, o problema da crença limitante é que ela está tão inserida, ela é como se fosse um vírus de computador que está ali quietinho, mas que está fazendo estrago e que muita gente não sabe. Então, a primeira coisa é você tomar consciência dessa crença. Só o fato de você tomar consciência dela já é o primeiro passo para eliminá-la, ou pelo menos para reduzi-la, né? Se não for possível eliminar de uma vez. Então, muito legal isso que você está falando, Brian, porque na realidade a gente tem que entender esse processo, que houve uma programação mental, para que a gente faça uma outra programação mental diferente. Se eu já percebi que a programação mental está me levando para um caminho e eu não quero aquele caminho, se eu fizer uma outra programação mental de acordo com o que eu quero, que me leve para aquilo que eu desejo, eu vou conseguir. Então, como você fala, quando eu tenho consciência disso, né, que eu tenho crenças limitantes, isso é só olhar o resultado da minha vida, né, eu vou começar a pensar, então ok, então eu quero fazer uma nova programação. Aí eu pergunto para vocês, essa pergunta é chave, né? Você sabe exatamente o que você quer? Se eu te falasse, olha, pega todas as áreas da sua vida e descreve exatamente aquilo que você quer, né? Você saberia dizer isso assim, de sopetão? A maioria das pessoas não sabe. E justamente por isso é que ela vai deixando cada vez mais ser levada por tudo isso. Porque quando a gente tem claro o nosso objetivo, o nosso sono, o nosso foco, né, a gente começa então também a gerar uma programação no sentido, né, de realizar aquilo. Então o que é importante? No nosso processo de reprogramação mental, né, que seria um processo que a gente ensina no curso, uma das primeiras coisas é começar a definir claramente o meu objetivo. Pelo menos o meu objetivo que eu tenho consciência agora. Pode ser que isso depois mude com o tempo. A gente vai tendo diferentes objetivos ao longo da vida. Mas nesse momento... A vida é dinâmica e não estática. Exatamente. E assim, à medida que você consegue realizar algumas coisas, os teus objetivos vão mudar.
Então, que ótimo, você faz uma programação, realiza aquilo, então você vai ter novos objetivos ali para frente. Mas vamos falar daqueles primeiros. Você começa a falar tudo o que você quer, em todas as áreas da sua vida, e aí você começa, então, só para parar para pensar, descrever aquilo, olha como você já está mudando. Você já está falando, puxa vida, o que será que eu quero em relação ao meu lado afetivo? Só de parar para escrever, as tuas crenças limitantes vão começar a tentar te impedir, vão começar a mostrar que você não é capaz, e aí vai começar a vir à tona tudo aquilo. Só de você botar atenção naquilo, né? Aí você começa a ver. Aí você para e olha, não, isso aqui não é legal. Eu não quero assim, eu quero assim. Aí começa a corrigir, começa a mudar, até que fique legal. Puxa, eu quero isso daqui. Aí você fala, então agora eu quero falar para o meu cérebro, quero mandar para o meu subconsciente, para a minha mente, né? Eu quero mandar esta programação. Como é que eu faço? Aí muitas pessoas, isso é muito interessante, existem várias formas de programação mental. Algumas pessoas acreditam que primeiro você precisa limpar a sua programação pré-existente para colocar uma nova. Nós não trabalhamos dessa forma. Nós acreditamos que à medida que você vai colocando uma nova programação, aquela programação contrária, aquela vai começar naturalmente a sair. Nós vamos focar aonde? No positivo, focar naquilo que eu quero. Porque a gente já viu que quanto mais eu penso no negativo, mais ele vai crescer. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a programar justamente atacando aquilo que eu quero. Vou começar a falar para a minha mente justamente aquilo que eu quero. E aí nós vamos ter toda uma técnica para isso que a gente ensina no curso, né? Vamos começar a entrar numa faixa onde a mente vai começar a entender isso de uma forma muito clara para poder fazer essa reprogramação. Mas olha que interessante. Eu sei que eu tenho uma crença limitante, eu vou escrever todas as crenças contrárias, vou escrever como eu desejaria a minha vida e vou focar naquilo como eu gostaria. E aí, então eu vou começar a mandar aquilo para a minha mente. Não vamos entrar em detalhes hoje aqui como que a gente manda isso para a minha mente, mas a gente vai começar a montar uma programação. Aí eu pergunto, depois que você colocou aqueles conceitos na mente, eles estão já arraigados no seu subconsciente, o que vai acontecer? E aí é que é o mais fantástico da história. Pulei um pouquinho aqui de propósito a parte de como que se programa, tá? Porque é um pouco complexo agora, mas vamos dizer que agora você tem uma nova programação. Então vamos voltar lá no nosso Homem da Caverna. Lembra que o Homem da Caverna, ele queria poupar energia e evitar mudar? É a mesma coisa, ele vai querer manter aquela programação existente. Então se agora a minha mente tem uma nova programação, que eu já consegui colocar nela, o que vai acontecer? Ele vai fazer com que eu haja conscientemente de acordo a manter aquela programação. Se eu programei que eu quero ser próspero, ele vai começar a fazer com que eu tenha atitudes que sempre gerem prosperidade e não mais escassez, né? Felicidade, vou começar a ter atitudes para que eu seja mais feliz. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente determinar quais são esse caminho que eu quero fazer e reprogramar. Então, já entendeu que à medida que eu programei, a minha mente vai me ajudar agora, não mais no sentido contrário, e sim naquele sentido que eu quero? Isso é o que é o fantástico da reprogramação mental. Ou seja, aquele mesmo mecanismo que me levava para a escassez, agora me leva para a prosperidade. Ou seja, a gente tem consciência que ele funciona, que aquelas crenças eram limitantes e me levavam para um caminho que eu não queria. Aí eu falo, tá bem, agora eu programei de uma outra forma que leva para a prosperidade, para a abundância, para a felicidade, né? E aí vai começar a gerar. Então é isso que acontece. Quer dizer, no fim das contas, é o mesmo mecanismo, só que agora você fez a sua mente te ajudar em vez de te atrapalhar, quer dizer, ela trabalhar a seu favor. Exatamente. E aí, eu não vou deixar vocês com água na boca, não. Eu vou dar uma dica aqui de como isso acontece, tá certo? E aí fica fácil entender por que a gente começou aquela conversa tão técnica de eletroencefalograma, ondas alfa, beta, teta, né? Tudo isso. Para vocês entenderem, lembra que eu falei que lá no começo, quando a gente era criança, que a nossa mente estava em ondas teta, a maior parte do tempo em ondas teta, e por isso ela estava muito mais aberta e receptiva? Então eu pergunto, se eu conseguir fazer com que a sua mente vibre novamente nas ondas teta, né, você vai então estar muito mais receptivo. Esta onda teta, ela é justamente o limiar do consciente com o subconsciente. E aí o que acontece? É justamente nesta faixa que a gente consegue fazer a reprogramação mental. Quando eu começo a fazer o meu cérebro, portanto
Portanto, a minha mente subconsciente se abrir é quando eu estou nas ondas teta ou até as mais profundas, o que é muito mais difícil. Mas a teta está no limiar do consciente e do subconsciente. E aí, então, o que acontece? Olha só, tudo aquilo que eu estou falando para mim mesmo, e aí existem muitas formas de fazer isso, começa a ser gravado. Ou seja, é como se eu colocasse a minha mente no modo regravar, né? No modo teta. E aí, então, tudo que eu falar naquele momento, ele vai aceitar como uma nova verdade. E aí, então, ele vai reescrever o meu hard drive, o meu HD, vai reescrever de uma outra maneira. E aí, quando eu voltar para a minha faixa alfa ou beta, que é a minha faixa consciente, ele vai ter aquela reprogramação já gravada ali. E aí, o que vai acontecer? Ele vai começar a mandar inputs, vai começar a mandar atitudes para mim, para meu consciente, que me movam em direção àquilo que eu quero. É exatamente assim que funciona. Né? Não sei se ficou claro isso. Né? E aí... Quer dizer, em outras palavras, na verdade, é o seguinte: pela positividade você muda o padrão vibratório da sua mente, não é isso também? Exatamente. Exatamente. E assim, isso tudo que eu estou falando aqui, né, parece uma coisa muito complexa. Mas a boa notícia é que a gente tem, né, um processo que a gente trabalha aqui, que é uma imersão de 2 dias apenas, onde a gente ensina a pessoa a fazer esse processo. Né? Parece muito difícil, mas é justamente quando a gente vai aprendendo passo a passo, entendendo como funciona, e hoje a gente passou com isso rapidamente aqui, né? Isso seria uma reprogramação inteira. A gente começa a fazer, e quando você chega no final dessa imersão, você tem a reprogramação feita. E aí você começa a praticar aquilo, né? Ao longo de vários dias, aquilo começa se mandando naquele momento, né, para o seu inconsciente, para o seu subconsciente, perdão, com uma certa frequência, e você vai reprogramando a sua mente. Então isso funciona, né? Tem vários casos de pessoas que fizeram isso, mas, como eu falei, você precisa ir no passo a passo. Você primeiro precisa decidir o que você quer, você precisa entender isso, precisa ir entendendo este passo a passo para poder reprogramar. Né? Agora, por incrível que pareça, sabe qual é a parte mais difícil? É você dar o passo de falar, não, eu tenho crença limitante, eu quero mudar, eu vou fazer essa imersão, eu vou conseguir. Por quê? Porque a sua mente subconsciente vai agir justamente nessa hora. Opa, ele está querendo fazer esforço, ele está querendo gastar energia. Não vamos falar não. Não, aí vem a tua crença limitante e fala, esse negócio é besteira, esse negócio não funciona, eu nunca vou conseguir fazer isso. É justamente este mecanismo da crença limitante agindo. Olha que incrível isso. Então, você tem que simplesmente se permitir dar esse passo. Né? Fazer uma imersão, por exemplo, de 2 dias e conseguir fazer isso. Existem muitas programações mentais. Tem algumas que atuam de uma forma, outras que atuam de outras. Tem psicólogos que atuam mexendo com isso através de hipnose. Existem muitos mecanismos, tá? E todos eles têm, né, um grau de eficiência. Eu não vou falar daqueles que a gente não usa. A gente trabalha com um aqui porque a gente acredita que ele seja o mais eficiente. Mas cada um tem uma forma. Mas todos eles vão ter o mesmo mecanismo, é de reescrever alguma coisa na sua mente. Né? O único que eu não gosto muito é aquele que tenta apagar, porque a nossa mente não trabalha com o vazio desta maneira. O vazio que a gente tem é diferente, é de perceber outras coisas. Mas de você tentar apagar uma crença sem colocar uma crença nova, isso é muito difícil. Por isso que a gente trabalha sempre já escrevendo as novas crenças. Como que eu posso saber quais são as melhores crenças, quais são os melhores caminhos, quais são os melhores objetivos de vida? Né? Como é que eu consigo acessar, por exemplo, a minha essência divina, né? Essa intuição que a gente falou nesse podcast passado, para poder fazer a melhor programação possível? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, primeira coisa, eu vou pegar o gancho do que eu falei agora há pouco também para você. Nós somos repletos de pensamentos negativos. Tá? Primeiro ponto é ter essa consciência. E é como você falou, não vou apagar o pensamento negativo, porque é muito difícil apagar uma coisa que já está na mente. Então, o que a gente pode fazer com isso? É um exercício isso aí que também eu convido todo mundo a começar a fazer. Vamos dizer desta forma, vamos encaminhar esses pensamentos negativos para que eles se transformem. Olha só, a mesma lógica de que a reprogramação mental usa o mesmo mecanismo da crença limitante, a gente pode fazer com o pensamento negativo. Quer dizer, vamos pegar esse pensamento que existe dentro de nós, que tem um porquê e tem uma força, e vamos mudar de polaridade.
vamos transformá-lo em coisa positiva. Quer dizer, o mesmo pensamento que eu tenho de baixa estima, eu acho que eu não sirvo para nada, eu não sou isso, não sou... Isso é um pensamento forte que existe dentro de nós. Todo mundo tem isso em algum momento, seja mais forte, mais fraco. Mas é uma coisa assim que é forte como pensamento. Quando a gente começa a fazer esse exercício, não, vamos remeter a Deus esse pensamento para que ele transforme para a gente. Vamos remeter a nossa essência divina, que é pureza e positividade. Vamos fazer assim um trabalho de limpar. É como se fosse um filtro de água, né? A água passa ali, suja o tempo todo, e aquele filtro o tempo todo limpando, o tempo todo transformando a água impura em água pura. Esse é o primeiro passo. É um exercício assim que qualquer um pode fazer, desde que tenha essa consciência e essa vontade, né? E, como você falou, o mecanismo é muito maior, a gente vai ensinar nos nossos cursos também, então, quem quiser, vai nos acompanhando, né? Logo teremos aí muitas novidades nesse sentido. Mas, assim, começa o pequeno passo. Tenha consciência disso. Procure uma crença limitante em você mesmo. Primeiro exercício, vamos já convidar o pessoal a fazer. Todo mundo, procure uma crença limitante forte em você. Procure, você tem, certeza, né? Procure ela e comece a trabalhar. Comece a inverter a polaridade dessa crença. Você vai ver o resultado que isso vai dar. Isso que ele está falando, gente, eu acho que é uma coisa que vocês têm que levar como uma regra para a vida. Porque existem dois momentos diferentes aí que a gente tem que perceber. Uma coisa é uma reprogramação efetiva, que você sentou, escreveu, gravou, escutou, enfim, tem todo um processo aí que atua naquele momento que você está praticando no seu subconsciente. Mas você vai estar nesse subconsciente só naquele momento que você está fazendo aquela atividade. E no resto do dia? No resto do dia, a sua programação vai começar a atuar, né? E aí muitas vezes ela vai começar a mandar esses pensamentos. E esses pensamentos a gente tem que aprender a trabalhar também de forma consciente. Porque quando a gente faz essa nova programação, a gente vai ser levado a ter atitudes que vão começar a mudar a nossa vida. E uma dessas atitudes é aprender a lidar com esses sentimentos negativos. Porque eles vão surgir. E eles vão surgir justamente para serem limpos, né? E aí quando ele vier, você vai aprender, você vai saber. E agora, o que eu faço? Puxa, eu vou aprender, encaminhar, purificar, limpar esse sentimento. Mas, ao mesmo tempo, você já está mandando uma série de outros novos pensamentos positivos. Então você vai limpando aqueles negativos que estão indo embora e você vai gravando novos pensamentos positivos. A um ponto que vai chegar que a sua mente, né, o seu subconsciente vai estar muito mais gravado com coisas positivas, de prosperidade, de abundância, de felicidade, de harmonia, do que aqueles negativos. E naturalmente a sua vida vai começar a atrair aquilo que você tem. Ou seja, aquela tão falada lei da atração, que às vezes a pessoa fala, eu não acredito nisso, isso não funciona, é porque a pessoa às vezes ela não fez da forma correta. Ela funciona para todo mundo. E na realidade, funciona inclusive para as coisas ruins. E é isso que, se a pessoa está tendo um problema, é porque ela está atraindo aquilo lá, né? E aí, se ela não entendeu que está atraindo aquilo, que a lei da atração sim está funcionando, ela não vai conseguir parar e falar, olha, realmente eu estou atraindo as coisas negativas, eu preciso agora parar de atrair isso e começar a atrair outras coisas. E para isso ela precisa mudar essa sua consciência. Mas o primeiro passo é entender que isso existe, que ela atrai as coisas negativas, assim como ela pode atrair as positivas. Só que não é simplesmente falar assim, tá, então eu vou ter um pensamento aqui. Porque você vai ter uma série de outros pensamentos ao longo do seu dia que são justamente o contrário. E esses pensamentos também vão acabar atuando na sua vida. Então você tem que ter, né, durante todo um momento maior, uma coisa muito mais constante, pensamentos e sentimentos que atraiam aquilo que você quer. A boa notícia é que a gente ensina esse mecanismo. A má notícia é que não é de um dia para o outro. Não adianta achar que faz assim e pronto, plim, começa a cair. Sim, você começa a ver resultados de um dia para o outro, mas de acordo com quanto mais forte estiver gravado aquilo dentro de você, mais vai demorar para você ir mudando, porque é um processo. Mas tem que começar. Exatamente. Tem que começar, porque senão não vai sair disso. Exatamente. E assim, na realidade, o seu sentimento de começar a mudar, ele vai começar. Olha, o que eu posso fazer? Aí vai começar a aparecer, por exemplo, um podcast desse na sua frente.
Porque você, se está ouvindo isso, é porque você parou para buscar uma solução. Você já está em processo de mudança. Isso é muito legal. Então quer dizer que você já está buscando uma solução, sua mente já abriu um espaço para você mudar. Se você por acaso acreditasse que você não quer mudar, você na primeira vírgula que a gente falou aqui, na primeira frase desse podcast, você já tinha desistido. E mais outra vez, esses caras querem falar que eu vou mudar com o pensamento, e você já tinha desistido, porque a sua crença já tinha atuado. Então, só para vocês perceberem como isso é forte. Então, é dar continuidade, dar vazão para esse processo de mudança. E aí sim, começar a se permitir aprender e começar a mudar. Né? A gente falou aqui de uma forma muito descontraída, né? De uma forma muito mais... batendo um papo realmente. No curso ele vai vir todo estruturado para você, passo a passo, com diagramas, com exercícios. Né? Isso é muito importante. Brian, fala um pouquinho para as pessoas da importância da prática para a mudança, porque eu acho que isso é fundamental para as pessoas. Sem dúvida. Como a gente falou, né? O primeiro passo é tomar consciência e querer mudar. Agora, a constância é uma coisa que pouca gente tem, né? A gente ensina assim que o SONE, né? O pensamento, sentimento e a vontade de mudar, ele tem que ser grande, forte e constante. A maioria das pessoas para no grande e forte. Até tem grande e forte, mas o constante é que é o problema. Então, é como o Chico colocou. Qual é o ponto ali? O ponto é a disciplina. A crença limitante vai te pegar pela falta de disciplina. Ah, porque não consigo, eu consigo um dia, consigo dois, depois já não consigo. Ela vai todo dia querer te desestimular. Vai vencer quem? Quem tiver maior disciplina, quem tiver maior constância, quem tiver maior capacidade de praticar isso de uma forma constante. Tá? Isso aí é o que vai fazer realmente a diferença. Então, se você é uma pessoa que já tem pouca disciplina, entenda que essa falta de disciplina já é uma crença limitante. Já é o comodismo do seu cérebro te impedindo de realizar essa mudança. Fantástico isso que você falou. Quando você começa a perceber isso, só de perceber isso, você já, sem querer, se torna mais disciplinado. Muito legal. E assim, é bacana isso porque quando a gente começa a pensar realmente, olha, eu quero mudar, eu vou mudar, você já está em outro patamar. Né? E aí entra uma coisa que a gente fala de níveis de mudança. Isso é uma coisa que a gente vê muito a fundo, né? Dentro do curso, né? Desse curso da imersão que a gente vai fazer, que é todo um processo. Né? Alguns estudiosos perceberam como que é todo um processo de mudança. E toda mudança tem aquele estágio inicial onde o cara fala, não vou mudar, isso não é pra mim, não vou conseguir. Aí chega uma hora que aquilo começa a incomodar e fala, pode ser que eu mude. Aí o cara começa, puxa, mas será? É tão difícil, não vou conseguir e tal. Aí ele fala, não, vou tentar. Aí vou começar a procurar. Só de tomar a decisão que vai procurar, você já deu um grande passo. Mas aí isso não quer dizer que você vai mudar. Aí você vai procurar uma solução. Aí você começa a procurar aquela solução. Aí você acha o caminho. Já tem uma solução, já tem uma forma para mudar. Mas você não tomou a atitude de praticar aquilo. E aí que entra. Então agora você tem que começar a praticar aquilo. Aí você fala, já estou praticando, já estou indo à academia todos os dias, todo dia. Só que aí existe uma outra coisa que é o que você falou, a disciplina. Será que só se matricular e a primeira semana faz você emagrecer? Não. Você tem que ir lá, toda semana, ir lá, praticar, mudar e tal. Até que depois de um ano, sei lá, um tempo grande, puxa, você começa a ver resultados no seu próprio corpo. E a mesma coisa com a mente, né? Você vai começar a praticar e aquilo vai começar a se mostrar produtivo. Até que chega um ponto... Peraí, só concluir essa parte, só um minutinho. Começa devagar. Não vai querer fazer nada, eu vou todo dia. Isso. Sabe? Eu vou na academia todo dia. Não, você não vai. Né? Na prática, você já não foi em um dia, como é que você vai todo? Mas então, aí que é legal. Estabeleça uma meta mínima que você consegue. Eu vou um dia na semana. Mas vou. E aí vai aumentando. Isso que você está falando... 3 meses indo todo dia. Agora eu vou 2. Isso que você está falando é o que no curso a gente chama de mini hábito. Né? A gente determina mini hábitos que são fáceis de executar, mas que você consegue manter. Você muda a sua zona de conforto um pouquinho. Executei, mantive, gerei um novo hábito. Agora eu vou expandir mais um pouco. Depois mais um pouco. Não adianta eu querer falar, vou sair fazendo ginástica 10 vezes por semana. Não, você não consegue. Você pode fazer um dia, 2, no terceiro você cai. Né? Muda um pouquinho, estabelece. Muda um pouquinho, estabelece. Vai indo passo a passo. Por quê? Que aí, dentro daquele processo de mudança que a gente está falando,
tem um grande divisor de águas. Quando você começa a fazer, tem um momento que ou você para, ou você consegue manter aquele hábito, que é o que a gente fala de recaída. E aí quando você recai, você tem que voltar outra vez naquele processo, começar tudo de novo até você, né? Você fala assim, puxa, mas coisa ruim, tem recaída nisso? Tem. Quantas vezes você tentou emagrecer e não conseguiu? Foi uma recaída. Exato. Só tem uma coisa, você aprendeu com cada processo daquele. E aí quando você volta a tentar outra vez, você vai conseguir. Então todo o processo de mudança, ele passa por isso. A gente vai. E a gente vai ensinar vocês como que você consegue fazer para não ter essa recaída. E um dos segredos é aquilo que a gente estava falando, que você falou tão claramente agora, que são esses mini hábitos. E aí a gente consegue ir pegando vocês pela mão, passo a passo, desde a hora de determinar, de entender o processo, determinar todas as suas novas crenças, o caminho que você quer, como que você vai começar a mudar, até que você começa a mandar aquilo para sua mente, ele começa a gerar mudanças em você, e quando você menos perceber, você tem uma mudança sólida. Porque simplesmente fazer uma mudança simples, que você consegue uma coisa rápida e depois tem recaída, isso não é legal. Exato. Isso não é bacana. Exato. A gente vai te gerar uma mudança sólida, uma mudança que você realmente muda de nível na sua vida. Né? Isso a gente vai falar também, essas mudanças de níveis, todos esses níveis são muito importantes para a gente entender, porque cada nível tem frequências diferentes e em cada frequência tem desafios diferentes para a gente ir ganhando, né, solidez assim, nessa mudança. Então, gente, estão percebendo? Então, Chico, eu quero deixar aqui o resumo para o pessoal. Ótimo, Então, fala isso. Exatamente o que eu ia falar, resumir um pouquinho tudo que a gente vai ensinar no curso, muito mais estruturado, como você falou, vai ser uma imersão, depois vai ter o curso estendido. Então, a gente convida também todo mundo, né, a acompanhar as nossas postagens, as nossas novidades, né, e vai chegar nisso. E eu quero deixar só um resuminho aqui, então, para você. Você que quer começar a trabalhar essas suas crenças limitantes, então lembra dessas 3 palavras. Primeiro, consciência, tome consciência da sua crença, né? Depois, disciplina, para começar a mudar, e constância. São essas 3 coisas que vão fazer. E não pense que vai ser, como o Chico falou, de hoje para amanhã você vai transformar a sua vida. Vai ter resultado porque você começou a mudança. Isso eu tenho certeza. Agora, é uma prática para a vida. Isso é uma prática para a vida toda. Tá? A constância é, inclusive, na prática, que vai a vida toda. Isso a gente tem que estar sempre trabalhando e procurando melhor. Tem uma frase que eu adoro, né, de um cara chamado Trombeta, né? Ele está sempre aqui pela internet também, né, ensina esse tipo de trabalho que a gente está fazendo também, cada um com o seu mecanismo, a gente trabalha um pouquinho diferente do que ele. Mas ele fala assim, que a lei da atração, podemos entender isso que a gente está falando um pouquinho como lei de atração, não é uma coisa que você faz, é um estado de espírito que você passa a ser, que você é. Ou seja, você tem que mudar a sua forma de viver. Então, se você está disposto a ser próspero, entenda que você tem que mudar o que você é. E aí sim você vai atrair essa prosperidade. Ah, eu posso fazer só uma prática e mudar? Você pode até gerar um pequeno resultado, mas um resultado de vida exige uma nova pessoa. Só quando você se tornar uma nova pessoa que você vai ter uma nova vida. Não tem outro jeito. Você precisa mudar a sua consciência para que isso passe a acontecer de uma forma constante na sua vida. Então, gente, tá aí o recado de hoje, eu acho que ficou bem claro, né? Da minha parte, é isso que eu queria trazer para vocês. A gente, para falar em crenças limitantes, a gente tem que explicar uma série de outras coisas, que esse mecanismo, como é que ele funciona dentro da gente, né? Quero convidar todos, quando a gente lançar a nossa imersão, para vocês virem fazer, participar, porque realmente gera resultados maravilhosos na vida de todos, né? Todos que já fizeram, que nós praticamos, realmente foram exemplos maravilhosos e ficaram muito felizes. E eu quero convidar todos também a participar. Fiquem ligados aí, como o Brian falou, nós vamos anunciar aí pelos nossos canais. Brian, como é que você quer falar mais alguma coisa para encerrar? E se inscreve no nosso canal, ative o sininho. Toda semana estamos postando um podcast diferente e que muitos são complementares, né? Hoje a gente falou muito da intuição, que foi o podcast anterior. O próximo podcast pode ser que vai ter relação com as crenças limitantes. Então é muito importante que vocês vão nos acompanhar. Uma coisa legal também, gente, além aqui do canal do YouTube, onde a gente publica esses vídeos, né, um pouquinho maiores, explicando essas coisas em detalhes, nós temos também canais que vêm microinformações, pílulas de conhecimentos que ajudam muito. Em especial o Instagram, o Facebook, e para aqueles que são alunos que querem estar mais próximos, temos a nossa comunidade.
Temos aí, então, comunidade tanto no Facebook como no WhatsApp, para aqueles que querem estar mais atualizados e tudo mais. Então, todos esses canais e mais o nosso site, que explica um pouquinho, que mostra os nossos cursos, eles estão todos em um único link, que aí tem todos eles descritos para vocês. E vocês podem entrar ali e tudo mais. Então, vamos deixar aqui, né, nas observações aqui desse vídeo, o canal do nosso Instabio, é assim que se chama, que tem aí, só você clicar nesse link que ele te manda para uma outra página que tem todos esses canais para vocês. E vocês podem acompanhar, né, tem o Telegram também, esqueci do Telegram, né, entra no nosso site para conhecer, e aí vocês vão então conseguir ter mais dicas e mais oportunidades aí para poder mudar realmente a vida de vocês. Muito obrigado, né, por terem acompanhado hoje. Beijo no coração de todos e até o nosso próximo podcast. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Abraço a todos. Tchau, tchau.